Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar de hoje. A gente vai falar sobre autismo e também autismo em adultos. Isso pode parecer improvável, mas só parecer, porque é bastante possível que as pessoas cheguem a essa fase adulta e não saibam que convivem há anos com o chamado TEA, transtorno do espectro autista, que é a forma como a gente deve se referir a essa questão. Isso se deve ao fato de que esses indivíduos não manifestaram características muito severas do distúrbio, mas também moderadas. Nesse programa, a gente vai falar sobre o espectro autista e também os principais sintomas que pessoas adultas podem manifestar. A gente está recebendo aqui um neurologista e um psiquiatra e a gente vai falar sobre esse assunto no programa que está começando agora. Temos também o quadro Mitos e Verdades para a gente esclarecer os estigmas que são mais comuns quando a gente fala do TEA, do transtorno do espectro autista. Está começando o nosso Saúde e Bem-Estar. Para começar a falar de autismo, de transtorno do espectro do autismo, a gente tem que começar dizendo que não é uma doença, e sim uma variação do funcionamento típico do cérebro, onde os sintomas tendem a se manifestar nos primeiros anos de vida com maior ou menor intensidade. Cada vez mais é possível notar o número de adultos sendo diagnosticados com TEA. Mesmo assim, poucos estudos disponíveis sobre a saúde mental e física desses pacientes. A Organização Mundial da Saúde já considera o aumento dessa demanda por serviços relacionados ao autismo como uma questão importante de saúde pública. A gente está recebendo aqui o psiquiatra Dr. Alexandre de Araújo para conversar com a gente sobre isso. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Fernando. Alegria recebê-lo aqui, falar de um assunto que demanda muito interesse, é um interesse que vem crescendo, principalmente com a pandemia, mas antes da pandemia já existia uma luz, uma evidência maior do que em anos anteriores, né? Sem dúvida. Eu acho que isso tem sido mais evidente até pela questão, como você falou bem, de terem ampliado um pouco esse conceito de autismo, né, ao longo dos anos, porque a gente tinha um conceito clássico de autismo infantil lá dos anos 40, né? Que é aquele quadro mais severo, né, onde o comprometimento vem já desde o início dos primeiros 3 anos, a gente já começa a identificar, né, comportamentos muito alterados, não é isso? De interação social, comunicação, comportamentos às vezes muito estereotipados, não é isso? E que, claro, essas crianças elas envelhecem, né, eventualmente tornam-se adultos, não é? Mas, a partir dos anos 80, principalmente, começou-se a falar desses transtornos de espectro autista, onde você começa a incluir outros quadros menos graves do ponto de vista do comprometimento cognitivo, né, da interação social. Então, como você colocou, esse interesse começa a ficar um pouco mais evidente e aí, inclusive, a comunidade, do ponto de vista social, os pais, etc., começa a se mobilizar socialmente. E isso começa a haver uma demanda social, vamos dizer assim, de inclusão dessas pessoas, né? Sejam crianças ou adultos, não é isso? As crianças muito na escola e os adultos, inclusive no ensino superior e mesmo no campo do trabalho, né? Quando a gente fala de espectro, que é o nome como a gente está aprendendo aqui hoje, transtorno do espectro autista, é que a gente não entende como algo específico, e sim um espectro, com várias facetas, com várias formas e intensidades de entender essa questão. Dada essa multiplicidade de fatores, o diagnóstico acaba ficando mais difícil também? Sim, especialmente nos quadros limítrofes, né? Esses que às vezes a gente fica em dúvida, principalmente no adulto. Então, como a difusão de informação hoje é muito grande, as pessoas começam a buscar essa informação quando elas se sentem, às vezes, com dificuldade social, etc. Então, elas buscam essa informação, muitas vezes, na rede, né? E aí vem, às vezes, nos procurar para tentar tirar uma dúvida ou tentar um esclarecimento de alguma coisa que possa gerar alguma suspeita, por exemplo, diagnóstica, não é isso? Então, a gente tem passado um pouco por essa fase que eu acho que exige uma certa capacidade de que a gente possa comunicar com o paciente ou potencial paciente, porque às vezes necessariamente a pessoa que te procura não tem TEA necessariamente, não é isso? Mas você falou bem, o espectro ele tem como se fosse uma paleta de cores, não é isso? De graduações. A gente fala que a gente está fazendo um diagnóstico mais dimensional, ou seja, em que você tem graduações, né? Cada pessoa pode ter aí um certo espectro, né? Uma amplitude de sinais, sintomas mais ou menos graves.
E dentro dessas dúvidas que são comuns aí no dia a dia de um consultório, quais são as mais frequentes, quais são essas indagações, quais são os pontos de interrogação que aparecem para que um adulto perceba, poxa, será que eu tenho TEA? Sem dúvida. Bom, vamos pensar aqui então, em geral, esses quadros menos graves que você falou, né, que a gente chamaria de nível 1, eles são pessoas que geralmente se desenvolveram relativamente bem, ou seja, tiveram inclusive escolarização, muitas vezes até terminando um curso superior, então, ou seja, pessoas que muitas vezes se inserem no mercado de trabalho, mas começam a ter alguns desafios, né, relacionados, por exemplo, com a convivência social, seja no trabalho ou seja, por exemplo, no relacionamento afetivo, né? Por exemplo, são pessoas que costumam ter algumas dificuldades, tanto na comunicação, então, isso que você colocou, às vezes uma dificuldade de fixar o olhar, né? Às vezes uma fala mais concreta, então a pessoa tem uma certa dificuldade de compreender um pouco o significado por trás das palavras, então fica uma compreensão um pouco mais concreta daquilo que se fala, do que se entende. Isso pode gerar algum mal-entendido na comunicação com as pessoas, ele pode se sentir às vezes ofendido por uma brincadeira, alguma coisa que na verdade não foi, né, intencional, né? Então esses são alguns pontos, e isso pode realmente gerar algumas dificuldades, né? A gente pode pensar também algumas dificuldades no campo da organização cognitiva mesmo, assim, planejamento de vida, de trabalho, né? Eu diria que talvez o campo da interação pessoal, né, interpessoal, é que talvez seja talvez um elemento que gera maior demanda de avaliação. Porque o transtorno do espectro autista é um transtorno. E quando a gente analisa a possibilidade de transtornos que a gente está sujeito nesse mundo do século que a gente vive, a gente tem muitas opções de problemas aí, né, doutor? Nós estamos com vários desafios. Eu acho que cada época tem seus desafios, não é isso? Hoje, embora a gente estejamos num mundo, a gente pode até pensar que não, mas mais seguro, vamos dizer assim, com um arcabouço social de proteção muito maior do que a gente tinha, sei lá, um século atrás, né? Nós temos vários desafios aí em relação à convivência interpessoal, a questão da própria exposição da imagem, que hoje é uma questão, né, aí para todos, não é isso? Como você vai lidar com a sua imagem no coletivo, e aí talvez uma pessoa que tem um traço de TEA, né, pode ter uma dificuldade nessa exposição, nessa circulação, né? Então uma orientação nesse sentido pode ser interessante. E as questões do mundo acelerado que a gente vive, né? Nós vivemos um mundo em que o ritmo, né, ditado pela sociedade, pelo consumo, pela questão enfim, do trabalho, etc., gera, às vezes, uma necessidade, né, de você tem uma capacidade de resolução, né, importante aí, de poder responder a esses desafios, né? Porque também tem um acesso à informação que está muito mais democratizado, está facilitado, e fica também uma dúvida, assim, dessa consulta feita, né, nesse médico dinâmico que é o Dr. Google. Se a gente fizer uma consulta, eu acho que todos nós teremos alguma letrinha aí para chamar de nossa. Sem dúvida nenhuma. Eu diria até o seguinte, o Freud escreveu um livro muito interessante sobre a psicopatologia da vida cotidiana, né? Embora tenha escrito há mais ou menos 100 anos, a gente pode pensar que aquela máxima de que de perto ninguém é normal é verdade, porque todo mundo tem algum tipo de sintoma, não é isso? Então, esse conceito de normalidade do ponto de vista da perfeição da personalidade, da expressão da vida, né, da sua potencialidade, é um pouco um ideal, né? Então, sem dúvida, aí você falou uma coisa importante, quer dizer, como a informação está lá e você tem, às vezes, escalas e referências... Exatamente. Então, você vai e faz. E muitas vezes isso não é, claro, suficiente para você fazer uma análise, uma avaliação mais detalhada, mais precisa, né? Algum tempo atrás, os médicos tinham muito problema também com uma leitura mais literal da bula dos remédios, né? Tem um amigo médico que diz o seguinte, que se a água tivesse bula, a água vinha escrito na bula. A água mata, porque você pode morrer afogado numa água, né? E a interpretação da bula, ela tem muito significado também, até por questões legislativas, questões de segurança de medicamentos, né? Seria mais ou menos o que a gente faz hoje com as informações que a gente tem na internet com relação a isso, a esses transtornos todos e até buscando esse diagnóstico pela internet? Sem dúvida. Agora, a gente, como profissionais de saúde, nós temos que saber conversar com as pessoas para, né, esclarecer, de certa maneira, mostrar um pouco, às vezes, que mesmo que você tenha, às vezes, um determinado traço ou sintoma,
se não é uma situação que está prejudicando, que está gerando uma disfuncionalidade, não está gerando um sofrimento para a pessoa, ou para pessoas que convivem com ela, são situações que são manejáveis, né? Em relação ao tratamento, por exemplo, farmacológico, é isso que você está trazendo um pouco aqui, no caso do transtorno autista, você tem uma limitação grande, por exemplo, da utilização de medicamentos, né? Em geral, você não tem uma medicação específica para o problema, para o transtorno. A gente trata, às vezes, alguns sintomas. Então, a gente pode usar alguns medicamentos que vão ajudar um pouco a pessoa, por exemplo, a dormir melhor, a diminuir o nível de angústia, de ansiedade, de depressão, não é isso? Às vezes, um comportamento mais impulsivo. Então, a gente começa a usar a medicação de maneira parcimoniosa, especificamente nesses sintomas. Em relação ao tratamento específico, é muito importante algumas medidas de natureza comportamental mesmo, que os pais e quem convive precisa saber e que o próprio paciente pode desenvolver para se automonitorizar e poder ter uma capacidade de, estando nos ambientes que pode gerar algum tipo de incômodo, né, e reação às vezes mais impulsiva, né, e que gera uma dificuldade de convívio social, ela poder saber fazer esse manejo, né? Agora, os médicos que falam sobre o aumento do diagnóstico do autismo em adultos falam também que não é tão incomum a criança diagnosticada com o transtorno do espectro autista e aí o pai também receber, ou o pai ou a mãe, um dos dois, acaba recebendo também o diagnóstico. Sim, sim. São várias teorias aí, né? Nenhuma delas explica de maneira simplista a causa desses quadros, não é isso? Você tem provavelmente questões de natureza genética, ambiental, relacional, que podem, né, de alguma maneira, claro, nunca intencionalmente, nenhum pai ou mãe provoca esse tipo de problema, né? Mas você tem trabalhos mostrando coisas muito interessantes, por exemplo, na observação da relação mãe-bebê, como é que você pode, às vezes, intervir de maneira precoce para melhorar esse vínculo, né? O bebê humano, ele nasce de maneira muito frágil, né? Ele tem o cérebro dele pode ser, tem uma estrutura plástica, né? Uma estrutura de mabeabilidade, não é isso? De capacidade de aprender, né? E desde cedo, essas experiências iniciais da vida podem interferir muito em relação a como esse bebê vai se desenvolver na relação, né? Com as pessoas, com o mundo, consigo mesmo, né? As funções cognitivas em que ele vai se colocar no mundo e aprender, né, a realidade, não é isso? Então, todos esses elementos são importantes. Isso é uma profilaxia que pode ser feita? A gente pode pensar, sim, em detectar o mais rápido possível esse tipo de alteração, porque quanto mais rápido você determina, você identifica, você tem estratégias de intervenção interessantes, né? Mas com bebê já é possível? Com bebês. Tipo a questão do olhar, a questão da... Exatamente, como a mãe interage com o bebê, como é que o bebê olha para a mãe, se ele não olha, se ele evita o olhar, se ele interage, se ele é muito irritadiço, se ele chora muito. Então tem alguns elementos interessantes que a gente pode identificar na relação mãe-bebê já, alguns traços que podem ser traços de desenvolvimento, né? Desde já o tratamento já começou. Exatamente, aí você pode ter um trabalho de estimulação dessa relação, né? Mãe-bebê e também com o bebê, né, de maneira isolada, né? Então, são estratégias muito interessantes que podem, né, como você falou, quer dizer, de intervenção precoce, que podem minimizar os problemas. E voltando aí para a fase adulta, a gente sabe hoje que no Brasil, né, 75% dos brasileiros dependem exclusivamente do nosso Sistema Único de Saúde para qualquer tipo de atendimento, né? E quando a gente fala da dificuldade de diagnóstico para o autismo, isso fica muito difícil. Eu diria que é um desafio para o SUS e também para o sistema complementar de saúde, né? Os dois, eu acho que precisam discutir bastante esse elemento. Como houve uma organização social muito grande, né, dos familiares, etc., em alguns lugares, estados, você já até desenvolveu leis, né, de cuidado, isso tem sido mais fácil, às vezes, você acessar, né, a oferta de serviços, né? Mas eu acho que a gente não precisa, nem deve aguardar esse tipo de situação para você começar a organizar ou planejar estratégias de intervenção, não é? Então, do ponto de vista, digamos, mais profilático, como você falou, mais preventivo, ou mais de intervenção inicial, você tem pessoas e médicos e profissionais de saúde que devem estar antenados, né, informados sobre isso. O pessoal da pediatria, por exemplo, né, é um grupo de pessoas importantes que precisam estar atentos na avaliação do bebê, né? A própria equipe, as equipes de saúde da família, por exemplo, hoje, que são, né, estão presentes no Brasil inteiro, precisavam ter algum tipo de orientação
né, nesse acompanhamento do bebê, a gente chama do puericultura, né, esse primeiro mês aí, principalmente, aí, ano de acompanhamento do bebê, é muito importante. Detalhes, né? Detalhes são. Mas você tem hoje escalas, você pode, não são observações muito complexas, né? Você pode fazer um trabalho educacional com os profissionais de saúde para que eles possam triar casos suspeitos e aí o especialista vai fazer uma avaliação se de fato, né, essa situação está ocorrendo ou não. Mas você tem razão, inclusive o número de psiquiatras infantis no Brasil hoje é ainda muito pequeno, né? Então você tem uma redução de profissionais, inclusive, que sabem lidar com esse problema que não é em grande quantidade. Porque se a gente está falando de diagnóstico tardio de autismo nos adultos, transtorno do espectro autista nos adultos, a gente está falando de algo que não foi diagnosticado lá atrás, né? Ou em algum momento da vida o adulto pode adquirir esse transtorno. Não, normalmente não. Geralmente a gente chama que esse grupo de quadros, né, transtornos em geral, são agrupados no que a gente chama de transtornos invasivos do desenvolvimento, né? Então, em geral, tem uma relação com a constituição da personalidade do indivíduo. Então, você não se torna autista depois de adulto, né? Você já vem com aquilo lá desde criança. Déficit de atenção também você já está carregando essa história desde exatamente. sempre? É uma comorbidade que pode acontecer junto com o autismo, né? Agora, doutor, quando a gente fala também que nos países desenvolvidos esse diagnóstico é feito de forma maior ou mais eficiente e que o número de autistas adultos em países desenvolvidos, nos Estados Unidos, por exemplo, é um número muito alto, a gente pensa que é porque o diagnóstico é feito com mais eficiência e com mais frequência, ou porque o país desenvolvido tem algumas características propícias para tudo isso? Talvez características propícias que a gente falar, né? Assim, você tem mais autismo lá no primeiro mundo, no mundo desenvolvido, do que aqui. Acho difícil, né, a gente responder isso, né, dessa forma. Mas talvez mais diagnóstico por ser, talvez por demandas sociais, etc., talvez haja a própria informação, né, acesso à informação, serviço de saúde, talvez isso gere um maior número de diagnósticos e não um maior número de pacientes com transtorno, tá certo? Talvez a gente possa pensar um pouco por aí. Agora, a pandemia, claro, né, trouxe uma observação melhor, mais eficiente para a família, né, que estava ali em casa, né? Não só pelos transtornos que foram causados pelo próprio enfrentamento da pandemia, mas a convivência trouxe uma condição de observar alguns problemas que chegaram no consultório. Sim. A pandemia, eu não parei de trabalhar durante a pandemia, então eu mantive, né, meu trabalho aberto, mais um trabalho de consultório atualmente. E a gente observou realmente uma demanda interessante de pessoas com dificuldade de adaptação, né, de todas as idades. Eu atendo mais idoso e adulto, isso ficou claro, em especial na população idosa, achei que houve uma dificuldade importante de adaptação, né? Sintomas de ansiedade, dificuldades para dormir e algum abuso de álcool e cigarro, que são duas questões também que a gente observou nesse período. As pessoas ficaram um pouco sem alternativas, né? Ficaram mais em casa e começaram a usar, né, substâncias, inclusive para não só atenuar talvez um pouco a angústia, né, do processo, mas também como lazer. O senhor falou rapidamente aí, né, no início, que pessoas o procuraram com dúvidas com relação a isso. Pô, será que eu tenho o diagnóstico aí do autismo? Isso também é fruto dessa observação em família ali, olha, será pinta uma luz amarela ali? Pode ser. Como as pessoas têm mais informação em geral, como você falou, elas observam alguma coisa, vão no Google e tentam identificar algum padrão. O senhor fez algum diagnóstico? Comportamento. Você disse recentemente? Durante a pandemia não, mas depois eu fiz. Eu já tive pessoas que me procuraram recentemente, ano passado, que estavam com essa dúvida. E como você tem hoje uma certa legislação, né, que favorável, né, que traz alguns benefícios para essa população, às vezes eles vêm com o intuito de utilizar esse tipo de diagnóstico também para algum tipo de benefício próprio, né? Que está nos direitos hoje de algumas legislações aí, estaduais ou federais. Sim. Para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora que está acompanhando aqui, a gente está falando de uma orientação para a fase adulta, para autistas na fase adulta, né? Os tratamentos, eles seguem também parâmetros assim parecidos com a orientação
do tratamento das crianças? Medicação, quando for o caso, tratamento terapêutico? Medicação, sim, segue mais ou menos o mesmo padrão, embora a gente não haja estudos né, de medicamentos com crianças, porque não é ético, mas a gente usa muito do ponto de vista clínico, né, porque são sintomas que às vezes são muito disruptivos, então a gente utiliza com segurança essas medicações em geral. Como eu falei, em geral, antipsicóticos ou antidepressivos, né, que são os mais comuns, estabilizadores de humor, etc. Certo? Do ponto de vista dos adultos, né, a farmacologia segue mais ou menos o mesmo princípio, mas aí as estratégias de intervenção comportamental são diferentes. Porque a criança, como é um ser ainda que está em desenvolvimento, você precisa de muita estimulação para o desenvolvimento cognitivo mesmo. Então, fonoaudiologia, às vezes é necessário uma introdução de fonoaudiólogo, eventualmente terapeuta ocupacional, né, às vezes da própria pediatria. Então, você tem uma equipe multiprofissional que precisa entrar aí para tentar potencializar esse desenvolvimento da criança, não é isso? No caso do adulto, principalmente o adulto menos grave, vamos dizer assim, como você colocou, talvez o treinamento de habilidades sociais sejam situações mais interessantes, né? E aí você pode fazer isso, tem terapeutas e pessoas que, né, têm mais experiência com esses pacientes, podem trabalhar isso melhor. Doutor, do ponto de vista, assim, do diagnóstico, do tratamento, quando a gente fala de uma doença, falando, por exemplo, de diabetes, é muito importante a participação, o protagonismo do paciente na administração, né, na condução da doença, né, não só do médico, mas do paciente também. Quando a gente fala de transtornos, e falando especificamente do transtorno do espectro autista, existe no paciente adulto essa consciência de que ele precisa ser protagonista desse processo, ele consegue se desvencilhar, enxergar a situação de um jeito mais holístico, mais globalizado? Eu acho que vai depender um pouco, isso é muito individual, né? Eu acho que tem questões, tem aqueles pacientes que têm maior comprometimento, que envelhecem, né? Esses talvez a gente tenha mais dificuldade, né? Porque eles têm menos recursos de interação social e menos autonomia, não é isso? E aqueles que estão na linha de nível 1, ou seja, menos graves, esses sim, têm uma autonomia geralmente muito boa, né? Então geralmente já inseridos socialmente de alguma maneira, não é isso? Então para eles fica mais fácil incorporar esses elementos. E como eu falei, às vezes eles nos procuram, inclusive, para tentar lidar com algumas questões que lhes afligem. Porque existem profissões, existem posições sociais que são muito propícias, né? Onde tudo pode se desenvolver de forma bem positiva, né? Sim, mas você pode adaptar um pouco, por exemplo, a sua profissão a características pessoais, né? Então, talvez, por exemplo, a questão da área de tecnologia é uma área muito promissora para algumas pessoas. Então, elas podem trabalhar de casa, podem trabalhar mais sozinhas, elas podem interagir com as pessoas à distância, não é? Então, você pode aproveitar um pouco o potencial delas para desenvolver uma linha de condução da vida que seja mais favorável, tendo em vista as suas características pessoais. Área de pesquisa. Exatamente, exato. Esse trabalho mais solitário, né? Às vezes sim, exatamente. Doutor, a gente tem aqui um quadro chamado Mitos e Verdades, como eu falei na abertura, onde a gente tenta dar uma desmistificada em questões que são pulverizadas sobre o assunto que a gente aborda em cada programa. E aí o Mito e Verdade é sobre o espectro autista. Preparado? Eu falo uma frase e o senhor me diz, na minha opinião é mito, na sua opinião. Ok, tá bom? Ok, Fernando. Então vamos lá. Mitos e Verdades, hoje com o doutor Alexandre de Araújo, é psiquiatra, e a gente está falando sobre o TEA, transtorno do espectro autista. A primeira frase, doutor, são 8 frases. A primeira é essa: o autista é uma pessoa apática e antissocial. Mito ou verdade? Parcialmente verdade. Eu diria que vai depender muito do nível de comprometimento daquela pessoa. Em geral, ela tende a ser uma pessoa que se isola mais, tem uma relação um pouco mais fria com as pessoas, né? Se a gente for comparar, por exemplo, fazer uma analogia entre cães e gatos, né? Que a gente observa muito no dia a dia nosso, na convivência, né? Talvez os autistas sejam mais próximos dos gatinhos, no sentido da interação, da relação social, né? Do que dos cães, por exemplo. Então a gente pode pensar um pouco por aí. Não que os cães não possam ter transtorno, porque também tem para todo mundo, né, doutor? Certo, mas eu estou pensando nesse sentido que você falou, da interação social. A interação social, né? exatamente. Porque o cão é um animal muito sociável, tem uma demanda de convívio, não é? Lógico, E a outra pergunta é essa, a frase é essa: o autista tem dificuldade em olhar nos olhos. Mito ou verdade? Tende a ser verdade, né? A questão central, né? Uma das questões centrais é exatamente a capacidade de interação
de comunicação. E uma maneira importante de nós nos comunicarmos e criar uma intimidade com o outro é exatamente o olhar, né? Então, essa expressão, inclusive popular, que a gente tem, olho no olho, né? Tem a ver com isso. E uma coisa interessante que o senhor disse aqui pode servir até para ajudar no diagnóstico. Sim. Uma criança que, durante a fase de amamentação, não tem essa troca de olhar com a mãe, já é um sinal importante. Pode ser um sinal. Então, por isso que a gente tem que observar. Você tem técnicas, inclusive, de filmagem, que você filma a relação mãe-bebê, por exemplo, faz uma análise, acompanha, né? Essa observação ela é muito importante. Não existe um exame de sangue para determinar isso, não, né, doutor? Não, então, geralmente não. Nos transtornos mentais, psiquiátricos, em geral, a gente não tem ainda, digamos, esse diagnóstico, né, com esse nível de precisão biológica. Será que um dia vai ter? Eu tenho dúvidas, porque eu acho que o comportamento humano ele é muito complexo, né? Ele depende de tantas variáveis, e às vezes você isolar uma causa específica não vai explicar o todo, né? Exatamente. Autistas são muito agressivos. Mito ou verdade? Bom, isso também vai depender muito do quadro do paciente, né? Eles não são eventualmente agressivos ou violentos porque eles querem ou têm consciência disso, né? Existem alguns, principalmente nos quadros de autismo clássico, né, infantis, com mais comprometimento, às vezes até com retardo mental, que muitas vezes a reação que eles têm ao ambiente é uma relação às vezes considerada agressiva, não é? Ou hostil, né? Mas isso porque ele tem uma dificuldade de fazer essa leitura do mundo. Então, ele às vezes reage de uma maneira intempestiva, tá certo? Então, esses quadros, então, que têm um comprometimento maior na infância, podem sim, às vezes, terem condutas ou reações agressivas, né? Pessoas autistas podem apresentar uma fala desorganizada. Mito ou verdade? Verdade, isso pode acontecer também, né? Eu comentei um pouquinho sobre essas alterações de linguagem no adulto, né, que podem acontecer, uma dificuldade, às vezes, uma fala um pouco mais concreta, uma dificuldade de entender um pouco o contexto da fala, de onde está falando, não é? Entender as informações sublimiares. Então, isso pode gerar, às vezes, uma dificuldade no campo da linguagem. Não são pessoas, em geral, que têm uma desorganização grave, né? A não ser daqueles quadros, como eu falei, mais infantis, mais graves. Tem pessoas, inclusive, que têm dificuldade e não desenvolvem a fala, né? Esses quadros, às vezes, mais graves, mais comprometidos. Mas nesses quadros em que os pacientes têm uma autonomia grande, adultos principalmente, as alterações de linguagem são mais sutis. A outra questão é essa. Vacinas podem causar autismo. Mito ou verdade? Mito. Aí realmente é mito, né? Houve realmente um período na Europa, nos Estados Unidos, que houve um pouco essa discussão, mas não houve nenhum dado confirmatório, nada disso. Inclusive, isso gerou um problema, porque durante um determinado período, os pais não levaram as crianças para vacinar. E, claro, a consequência disso é que um pouco depois começou, né, a eclodirem problemas de saúde nas crianças. Então, pelo amor de Deus, não façam isso. De jeito nenhum. Aliás, essa história tem uma repercussão exemplar, uma punição exemplar para o pesquisador que fez o artigo, publicou numa das maiores revistas científicas do mundo um artigo falando sobre isso. Foi descoberto que ele tinha fraudado ali, usou dados irregulares. E aconteceu com ele algo que nunca aconteceu na história. A revista tirou esse artigo. Ou seja, ele foi completamente execrado quando falou isso, mas infelizmente o estrago já estava feito. Né? Sem dúvida. Então, durante um tempo, realmente, essa questão ficou pairando no ar aí. O autista tem o QI abaixo da média. Mito ou verdade? Depende. Eu estou meio em cima do muro, né, Fernando? Mas é porque realmente... o muro é um lugar para estar. Exatamente. Doutor. Mas é porque realmente depende um pouco do extrato de pessoas ou de pacientes que você está fazendo um recorte, não é isso? Então, você tem realmente um grupo de pessoas que têm retardo mental, ou seja, tem uma dificuldade intelectual importante, como eu falei, até atraso na questão de linguagem, expressão da linguagem falada, ou mesmo na interpretação da linguagem corporal, não verbal. Mas você tem também, no outro lado, pessoas que não têm essa dificuldade, ou não tiveram essa dificuldade de desenvolvimento da linguagem de maneira significativa. Então, realmente vai depender do grau de comprometimento. A outra questão é essa, o autismo tem cura, mito ou verdade? Aí é mito, porque realmente não há uma cura. Existem transtornos psiquiátricos que não têm cura, né? Mas você tem a capacidade de fazer boas intervenções, fazer com que elas tenham maior capacidade de inserção social e a qualidade de vida delas pode mudar bastante.
E a outra questão é a última do nosso quadro hoje, é essa. Todo autista exibe movimentos repetitivos, como o balanço para frente e para trás. Mito ou verdade? Isso também é parcialmente verdade, você tem razão. Naqueles quadros, classicamente, né, no autismo clássico, né, do Leo Kanner, que descreveu esse quadro aí nos anos 40, inclusive ele era um médico ucraniano, que migrou para os Estados Unidos, né, a gente está falando muito de Ucrânia. Ele descreveu, né, muitos desses quadros e na descrição clássica dele você tinha movimentos repetitivos. É mais evidente isso nos períodos agudos, em que o paciente está sob estresse, por exemplo, ou gera alguma situação ambiental que gera um desafio para ele. Então, ele começa, às vezes, a desenvolver rituais e gesticulações repetitivas. Então, isso pode ser comum, sim. Bom, terminamos aqui o nosso mito ou verdade sobre autismo em adultos. Quero agradecer muito ao doutor Alexandre de Araújo. Obrigado pelas informações, doutor. Sucesso na jornada aí e que esse período, quando chegar após pandemia, que ele seja tranquilo e com muito trabalho e muito sucesso também. É para todos nós. Para todos nós. Muito obrigado. Tá. A gente faz um rápido intervalo, depois a gente volta conversando mais sobre o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista, o autismo em adultos. Depois do intervalo, rapidinho a gente volta.